Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Quando lemos acerca da lei, ou quando nós lemos que precisamos obedecer à lei, nós entendemos muitas vezes na perspectiva errada, pois o propósito de cumprirmos a lei não é para que nós possamos alcançar a salvação. Quando nós olhamos nessa perspectiva, é o que nós estamos errados e equivocados, pois por cumprir a lei não alcançaremos a salvação. O que a gente precisa entender é que o cumprimento da lei, ela se resume num mandamento só, de amar como Cristo, amar o próximo como a nós mesmos. E se amarmos como Cristo, como Ele nos chama, ou na realidade como Ele determina, porque um novo mandamento Ele nos deu, certamente não só cumpriremos a lei, como excederemos. Não se trata de obediência a mandamentos que não traduzem simplesmente aquilo que seja a vontade de Deus para alcançarmos favor, mas de expressarmos o que revela as Escrituras. Ela nos fala acerca de nosso Deus, da natureza de nosso Deus, de quem Ele é. E para que a gente possa entender que temos que cumprir a lei, na realidade nós precisamos, antes de mais nada, entender quem nós somos diante de Deus. Paulo explica isso na carta aos Romanos. Por isso, conhecer as Escrituras, ler, estudar, meditar, é algo fundamental na nossa vida para que a gente possa ter o entendimento daquilo que seja o querer de Deus e sua obra em nosso favor. Nós somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra. Nós somos feitos um novo ser, uma nova criatura. Nós somos feitos à imagem de Cristo. Nós temos da natureza de Deus, somos coparticipantes de sua natureza. Ele nos capacitou e nos libertou para que a gente possa rejeitar as paixões humanas e vivermos segundo as virtudes, as suas virtudes. Por isso ele nos tirou do reino das trevas, da falta de entendimento, do andar segundo a natureza humana, do andar conforme a maneira de pensar do diabo, para que a gente, abandonando isso, sendo transportados para o reino de Deus, possamos proclamar, viver segundo as virtudes de Deus. Por isso, quando Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 13, do versículo 8 ao 10, a gente precisa ter um entendimento claro de quem nós somos em Deus para que a gente possa andar cumprindo a lei. Diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Temos que entender isso. O fim de nossas vidas, ou seja, o propósito, a razão, é revelarmos o amor de Deus. Amarmos o próximo como a nós mesmos ainda é menos daquilo que Cristo nos chama para viver, pois devemos amar como Cristo amou. Este é o novo mandamento. E quando amamos como Cristo, nós de fato não praticamos o mal contra o próximo. E a lei trata disto, basicamente disto, das relações, de como devemos viver, de como devemos tratar o inimigo, de como devemos tratar as pessoas que estão próximas de nós, de como devemos viver as nossas relações. Não se trata de outra coisa. Tem um histórico do povo? Sim, de toda a nação de Israel, de todo o plano de Deus que é explicado, a razão, Cristo, pois o Velho Testamento, ele é cristocêntrico, ele fala de Cristo, ele aponta para Cristo. E fala também acerca do tempo, que na realidade é vamos dizer assim, uma imagem daquilo que é a realidade do que Deus tinha planejado. Nós precisamos entender, não são questões de rituais, não são questões de regras, é de entendermos que o cumprimento da lei está no fato de amarmos. Amarmos como Deus, revelarmos o amor de Deus. Todo o propósito da nossa vida, toda a razão, ou seja, todo o objetivo é um só,
revelarmos o amor de Deus, porque quando revelamos o amor de Deus, não só imitamos a Cristo, agimos como Ele, fazemos a vontade do Pai, como revelamos o Pai. Tornamos o nosso Deus, o nosso Pai, visível neste mundo. E aí sim, vamos entender o que significa ser luz, pois seremos luz neste mundo. Seremos para as pessoas o verdadeiro exemplo, a verdadeira expressão do reino de Deus, de nosso Deus neste mundo e da maneira como devemos viver. Não somos chamados para andar na carne. Não somos chamados para andar segundo a maneira do mundo, segundo a maneira de pensar natural. Não somos chamados para sermos egoístas, orgulhosos, arrogantes, pessoas que provocam intrigas, que difamam uns aos outros, que são hipócritas. Não, nós não somos chamados para isso. Somos chamados para revelarmos a natureza de Deus, para agirmos como Deus, para expressarmos a vida de Deus neste mundo, para fazermos da nossa vida oferta em favor da vontade do Pai, o culto verdadeiro, o culto com entendimento, o culto racional, como Cristo fez, ofereceu a própria vida em nosso favor. Nós, como povo de Deus, como família de Deus, como a Igreja do Senhor, a Assembleia dos Santos, o ajuntamento dos santos, somos chamados para viver como família, para revelarmos o amor de Deus, para fazermos de nossa vida oferta em favor da vontade do Pai, para que o mundo possa conhecê-lo, para que o mundo possa ver Deus através de nossas vidas. Se entendermos isso, se compreendermos, caminhamos para o cumprimento da lei, pois amaremos como Cristo, faremos de nossas vidas a verdadeira oferta, para que o mundo possa conhecer o nosso Deus. Precisamos amadurecer, precisamos conhecer, abandonar nossa religiosidade para vivermos a plenitude do reino de Deus neste mundo, revelando o Pai, manifestando suas virtudes, expressando, portanto, graça, misericórdia, seu amor, sua bondade, longanimidade, a paciência, que a gente tanto precisa revelar nas nossas relações. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.